Porque assim, gente, como operada bariátrica, eu tenho obrigação de tomar alguns suplementos, entendeu? Eu não posso ficar sem. O maior do bariátrico é que a gente não absorve, a gente desvia um pedaço grande do intestino. E desse desvio, a gente perde muito em absorção. Então, de tudo que a gente come, cerca de 30 a 40% é prejudicada a absorção. Inclusão tem quem é operado e que acha que vai conseguir levar só com alimentação. São raros os casos, né? E, em geral, é muito comum a suplementação de ferro. Como eu também tenho alergia, uma certa sensibilidade à foto solar, então eu tenho que tomar vitamina D em dose cavalar. E eu, com todo esse negócio aí de trabalho, correria, tal, férias, família vindo pra cá, desde agosto que eu não tomo nem ferro, nem vitamina D, nem vitamina B12. Como eu também tenho alergia, uma certa sensibilidade à foto solar, então eu tenho que tomar vitamina D em dose cavalar. Inclusão tem quem é operado e que acha que vai conseguir levar só com alimentação. São raros os casos, né? E, em geral, é muito comum a suplementação de ferro. E eu, com todo esse negócio aí de trabalho, correria, tal, férias, família vindo pra cá, desde agosto que eu não tomo nem ferro, nem vitamina D, nem vitamina B12. Conclusão da história. Tô com a minha ferritina no pé, tô com meu ferro no pé, minha vitamina B12 está ruim para o grau de atividade que eu faço. Tá tudo zoado. Gente, eu não posso nem reclamar. Sabe por quê? Porque eu fiz isso daí. Eu falei até pra Fernanda, eu falei, meu, mereço uma chicotada mesmo, porque eu não fiz. Agora, toca eu ter que arrumar um tempo, vou ter que arrumar, pra ir lá tomar ferro na veia. Que legal, né? Cabacice minha, né? Por isso que eu falo, gente, as pessoas que falam também pra mim assim, ah, porque não dá tempo de programar, não dá tempo, não dá tempo. Gente, se você não arrumar um tempo pra você, o tempo vai se arrumar pra você. Não tenha dúvida, você vai precisar e vai ter que levar a sério. É inevitável. Se você não arrumar tempo pra saúde, você vai ter que arrumar tempo pra doença, pra tratar a doença. Não tenha dúvidas. As pessoas me perguntaram a respeito da bariátrica, né? Ai, puxa, faço, não faço? O que que você acha, o que que você não acha? Vamos lá. A bariátrica, para mim, naquela situação, foi a luz do fim do túnel, tá? Por quê? Porque eu tava muito gorda. Eu era uma pessoa que, na época, eu tava com muito problema, assim, não de saúde, mas eu já tinha tentado todas as dietas que você pudesse imaginar. Eu tentei. Todas que eu achava que houvessem, né? Por quê? Porque eu tentei Atkins, mas eu voltei na época a engordar, né? Então, depois que eu terminei. Eu falo, gente, o importante não é a dieta que você faz. O importante é você emagrecer a tua mente e você ter uma cabeça modificada. Isso, sabe, a cirurgia, ela tem um risco, né? O risco eles falam que é de 2%, gente, como qualquer cirurgia. Mas se esses 2% acontecer com 100%. Então você tem que desconsiderar esse tipo de coisa. O pós-operatório, muito pelo contrário, que as pessoas pensam que você vai sair linda, maravilhosa, dificílimo. Por que que eu falo isso? Tudo bem, você vai passar. Acho que 2 dias só bebendo água de gaze, com o soro plugado. Você fica 5 dias no hospital. O soro fica plugado e você só consegue beber água de gaze, tá? É lógico, é desconfortável. Pós-cirúrgico, são 30 dias de dieta líquida. Líquida é água, não é sopinha, é água. Não é água de coco, é água normal, é água de cozimento de legumes, é água de cozimento de carne, água de Gatorade, por exemplo. É tudo muito fluido, tá? É tudo muito água, é soro, é gelatina líquida. Eu me lembro que eu emagreci no primeiro mês pós-cirurgia 11 quilos. Só que foi muito difícil. E hoje, se alguém perguntar para mim se eu voltaria a fazer, eu acho que não. Eu não faria de novo. Porque quando você opera, é engraçadíssimo, porque tudo muda. Aquele pãozinho que você comia antes não tem o mesmo sabor. E outra, a maioria dos alimentos que você gostava de comer antes, depois ele começa a te dar prejuízo.
Por exemplo, eu não posso tomar um copo de suco de laranja, porque eu tenho uma crise de dumping, que é uma hipoglicemia responsiva absurda. Tenho que pensar duas vezes antes de comer alguma coisa que tem açúcar. Por quê? Porque o mal-estar que eu vou ter depois, que é o dumping, é terrível. Eu já cheguei a pagar várias. É uma hipoglicemia súbita. Por isso que na low carb a gente se dá bem. Por quê? Porque você evita o contato com coisas muito carbênicas. Agora, uma coisa é certa, né, pessoal? Você vai ter que aprender a conviver com essa tua falta de nutrientes, porque você não absorve igual. Se de tudo que eu como, 30% eu não absorvo, então eu tenho que tomar suplementação, né? Então o ferro na veia, B12 injetável é uma constante na maioria das pessoas que faz a cirurgia bariátrica, tá? Então isso daí precisa ver, vale a pena? Porque sinceramente, se eu passasse uma dieta de líquidos sem ter operado, eu também teria emagrecido 11 quilos. As pessoas elas não percebem é que a cirurgia é uma ação mecânica que você obriga a pessoa a tomar líquidos durante 30 dias, que senão, minha filha, corre o risco de você ter uma fístula e você ir para a casinha lá em cima, tá? Você ir direto para o céu. Então, a pessoa ela não faz porque corre risco de estragar toda a cirurgia. Bom, beleza. Aí eu fico pensando, o porquê que a pessoa não faria uma low carb? Porque, gente, quando você sai do pós-operatório, você não pode comer pão, chocolate, mesmo que seja em doses mínimas. Não pode durante 30 dias. E eu conheço gente que às vezes está na low carb que fica, ai, nossa, não posso, eu tenho que diminuir a quantidade do chocolate. Gente, são só 30 dias. Então, se a pessoa não tiver uma cabeça boa, ela pira. Eu não podia comer purê. Aí, passou 30 dias, vai? Passou 30 dias, minha primeira refeição foi arroz com purê de batata e um filé mignon bem molinho que eu comprei. Gente, eu comi devagar, descendo, devagarzinho, papapá. Cara, o dono do restaurante, ele virou para mim e ele falou assim, não, que foi, não tá bom? Porque eu fui umas 5 vezes no banheiro para vomitar. Então, se as pessoas pensam que ela vai fazer a cirurgia e vai ficar lindo, maravilhoso, que você vai comer, vai emagrecer lindamente, você vai passar um bocado. E às vezes precisa ver se não vale a pena. Vomitar é uma constante em quem fez cirurgia bariátrica, pelo menos no começo. E mesmo eu, olha, depois de 5 anos de operada, um ano mais ou menos isso, eu tô dando risada agora, que eu entalei com um pedaço de carne. E ficou entalado ali. Eu fiquei 2 dias vomitando. Eu bebia água, voltava. Eu não conseguia engolir nada. E eu olhava a minha urina, já estava laranja já, de tão desidratada que eu estava. Quando, quando a Fernanda veio aqui para me levar para o hospital, que ela foi me acompanhar, gente, eu senti que desceu, mas eu fiquei assim 2 dias com um pedaço de carne entalado no esôfago. Aí depois ele saiu. A gente sente, né? A gente sente quando ele entala e a gente sente quando ele consegue escorregar e vai e desce para o intestino. Então é complicado isso daí. Então, a pessoa ela tem que voltar a ela tem que ter um hábito alimentar a partir de então, que é tudo aquilo que a gente fala para se ter na low carb. Porque você, depois da cirurgia, se você consumir uma grande quantidade de carboidrato, você tem uma forte chance de ter uma síndrome de dumping. Ponto. Se você comer as coisas esganada e engolir um pedaço um pouco maior do que deveria, você fica entalada. Então é preciso mastigar muito bem. Se eu, por exemplo, tiver com sede e eu tomar de uma vez para outra 1 litro, de meio litro, uma garrafinha de meio litro e mandar ver de água, eu passo mal. Porque dá uma baita de uma distensão no local que recebe no esôfago e na porçãozinha do intestino, que você passa literalmente mal. Você vai ter que tomar suplementação por todo o resto da sua vida, querendo ou não. As análises de sangue são constantes na sua vida.
Dependendo da pessoa, precisa, como eu, fazer suplementação de ferro na veia, pelo menos uma vez por ano, umas 2 vezes por ano, conforme for a tua alimentação. Precisa tomar B12 injetável. Por quê? Porque a B12, ela não adianta ficar tomando muito oral, principalmente para nós que somos operados. Aliás, essa maldita dessa B12, ela acaba com a minha pele. Eu já tenho a pele ruim. Eu não posso comer muito laticínio, que me estoura toda a pele. E essa B12 acaba com. Então, na hora de escolher se você tem que fazer uma cirurgia dessa ou não, eu escolheria com muita cautela, com muito carinho. Sabe por quê? Porque será que não valeria a pena você fazer alguma coisa menos drástica, mas fazer a low carb certinho como tem que ser e perder todo aquilo que você tem? Gente, quem tem medo, né? Então, os 30 dias que eu passei tomando líquido, eu tenho a plena consciência que não foi a cirurgia que me emagreceu. Foi o ato de eu ficar 30 dias tomando líquido. Foi isso que me fez perder os 11 quilos, não foi a cirurgia em si. A cirurgia foi o motivo. Então, às vezes eu me pergunto, sabe? Eu acho que eu nunca teria entrado na mesa de cirurgia, na sala de cirurgia, se eu tivesse descoberto a low carb antes. Eu acho que eu seria uma low carb mais saudável hoje. Embora eu siga a low carb normal, mas se você falar assim, você se arrepende, você se arrepende? Eu não posso me arrepender de uma coisa que me salvou na época, mas porque eu não conhecia outras alternativas. Eu acho que se eu tivesse conhecido, eu não faria. A maioria das pessoas, elas veem na cirurgia bariátrica a salvação da lavoura. E ela não é, não é. Porque a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, se elas não souberem muito bem lidar com isso, elas acabam descontando em outros vícios. O álcool, por exemplo. Né? E muitas pessoas às vezes reclamam assim, pô, eu não emagreço nada. A pessoa tem a sorte de não ter a síndrome de dumping. E eu já vi amigos meus bariátricos tomando leite condensado no gargalo, 2 latinhas por dia, e continuaram gordos. E o maior problema, continuaram gordos, só que com suplementação. Por quê? Porque não aprendeu a comer. A cirurgia ela não ensina ninguém a comer. Ela só é um bloqueio. Fala assim, se você exagerar, velho, você vai ter consequência. Então essa história de que, mas é que aí você não sente fome mais, mentira. O bariátrico, conforme vai passando o tempo, volta a sentir fome. A única coisa que a gente difere de vocês é a limitação mecânica. Eu tenho um anel de silicone na entrada do meu esôfago que me impede de eu engolir um pedaço de queijo um pouco maior do que aquele que eu estou acostumada a comer. Ou um pedaço de carne. Eu tenho que estar sempre na vigília, o tempo inteiro. Então, para as pessoas que pensam que vão fazer cirurgia bariátrica e vão descansar a cabeça porque ela é automática, você tem que ter vigília o tempo inteiro. Assim como uma pessoa que emagrece. Um ex-obeso, gente, nunca deixa de ser ex-obeso. A vigília é eterna. Você vive fazendo lei da compensação. Se você abusou num dia, no outro dia é um jejum intermitente. Se você comeu muito no final de semana, a semana tem que ser mais sequinha. Não pensem que quem emagrece tudo, ponto, agora eu tô magro, eu vou voltar a comer tudo que eu comia antes. Não. Então, na hora de você optar, é mais fácil a cirurgia bariátrica, pense 2 vezes. Pense em todos os prós e todos os contras. Avaliem a situação. Se perguntasse para mim hoje, se eu tivesse obesa, conhecimento da low carb, eu não faria cirurgia bariátrica. Essa é a minha opinião. Porque os contras são muito maiores do que os prós. Os prós, eu não vi nenhum ponto a favor que eu não obteria com a low carb. Muito pelo contrário. Na low carb, eu acho que se eu apertasse, eu conseguiria perder muito mais quilos do que eu perdi quando a cirurgia, tanto que eu perdi muito mais do que a cirurgia fazendo a low carb. E não pense que é porque eu sou operada que eu consegui perder tudo isso. Não. Não, isso é só um fator mecânico. Às vezes a pessoa fala assim, mas só quem é operado consegue perder 60, 70 quilos. Mentira, mentira. Porque eu conheço pessoas que perderam 60, 70 quilos somente com low carb e exercício físico, que isso não muda para ninguém. E você quer saber da maior?
Tá cheio de gente que é bariátrico operado, voltou a engordar. Por quê? Porque não opera a cabeça, gente. E vem pedir ajuda. Precisa entrar igual a todo mundo numa low carb. Gente, é óbvio. É mecânica a coisa. A pessoa opera um órgão, ela faz um bloqueio ali, ela faz um limite ali. Só isso. A tua cabeça continua de gordo. Então, bora operar a tua cabeça, mudar o teu jeito de pensar, saber que de um jeito ou de outro, você vai ter que mudar o teu estilo alimentar. Se você entrasse numa câmera bariátrica, numa câmera linda, maravilhosa de emagrecimento, né? E você perdesse todos os seus quilos, você não iria conseguir manter, porque você não aprendeu a comer. Você não aprendeu a ter essa distinção de que, se eu abusei hoje, amanhã eu compenso. As pessoas, elas só querem saber o seguinte: eu quero emagrecer. Aí se viu magra, que beleza, agora eu posso comer. Lê do engano. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa está de volta a uma dieta. Seja ela low carb, seja uma Dukan, seja uma Atkins, seja qualquer dieta que você acha que seja interessante. A pessoa fica nesse efeito ioiô. Então, gente, por isso que eu falo que é tão importante a gente adquirir um hábito. A gente tem que mudar a cabeça. E um hábito não se implanta na tua cabeça em menos de 20, 30 dias. Né? Então, por isso que a gente fala, coma comida de verdade. Verifica o que você come, desapega dessas porcarias todas. Porque a hora que você adquire o hábito de comer saudável, você leva isso daí para a tua vida. E você sabe que se um dia você comer alguma coisinha fora, você tem que compensar no outro dia. Então, vamos embora. Bom término de desafio para quem fez. E hoje, mais tarde, a gente fala do sétimo dia.